Olá, meu querido amigo e minha amiga do Pensar Reflexivo. Pois é, terceiro vídeo sobre as trilhas para a catarse filosófica, pois é uma provocação contínua de pensar de modo diferente de algo maravilhoso que este mundo nos proporciona. Pois é, só recordando um pouquinho, no último vídeo nós vimos um pouquinho do mito à realidade, as várias formas de sentir e vivenciar essa realidade e entender como se dá essa compreensão sobre os mitos, sobre as narrativas, e nós terminamos justamente falando brevemente aí sobre os primeiros cientistas que a humanidade teve, ou seja, aquilo que a gente teve registro, né? Existiram outras formas. Eu estou falando justamente do período dos pré-socráticos. São chamados assim porque vieram antes de Sócrates. Mas só para você entender e recordar um pouquinho, a sociedade da época, ela pensava justamente em três pés, como eu falei no último vídeo. Ela pensava no belo, a arte, ela pensava nas condições socioeconômicas e políticas e no religioso, ou seja, a crença nos vários deuses e a partir dessas narrativas. E quando a gente provoca a pensar de modo diferente, é justamente olhar por um viés ali em cima do fio da navalha, como a gente gosta de dizer assim, para entender um pouquinho de como se dá tudo isso. E a provocação de hoje justamente é descobrir, entender como pensavam os primeiros pensadores. A gente chama de primeiros pensadores, que são aquelas pessoas que ficavam incomodados com a forma como o mundo era apresentado. Por exemplo, nem todos acreditavam que o mundo podia ser explicado pela cosmogonia, ou seja, a cosmogonia, a origem do mundo a partir do que os deuses criaram, e a teogonia, que tudo isso era apresentado pela tradição oral, a partir dos nossos amigos poetas que ensinavam em praça pública, como por exemplo nós temos Homero, nós temos Esopo e tantos outros. Por exemplo, Homero deixou uma brilhante obra maravilhosa, Ilíada e Odisseia, onde ele vai falar sobre as condições e as necessidades morais que cada um tem que ter, as necessidades de regras de obedecer, o heroísmo e assim por diante. São formas de ensinar o povo e a melhor forma naquela época justamente era pela tradição oral, ensinando. E algumas pessoas que nós estamos falando aí de uma época que não estavam todos vivendo no mesmo lugar, mas nós estamos falando aí por volta do Mar Morto, na Mesopotâmia, todas aquelas regiões, como vocês podem observar no mapa, essas pessoas elas viviam incomodadas de como os mitos explicavam o mundo. Como por exemplo, como pode chover? Será que é só a vontade dos deuses? Alguém vai no mar e não volta? Será que é porque os deuses ficaram irritados? Não, agora eu vou perseguir, etc. Porque os deuses tinham esses temperamentos, assim como os seres humanos, mas eles eram imortais e poderosos. Como é que é o surgimento dos seres vivos? Como é que se dá essa relação céu, terra? Como é que se dá? Quando morre, vai para onde? Pois é, todas essas questões, elas eram apresentadas nos mitos. E justamente os mitos gregos que falavam maravilhosamente bem sobre isso. Só que com o pensamento começa a refletir, veja bem, isso não bastava. Não basta me dizer que é só a crença que acontece isso. E aí eles começaram justamente a entender. Nós estamos falando de uma era onde existia muita comercialização. Nós estamos falando justamente da época, veja bem, que os gregos comercializavam muito, especialmente com os fenícios. Aí por volta de 700 até 1000 anos antes de Cristo, eles tinham uma relação muito próxima com os fenícios. Embora os fenícios gostavam de escrever e registrar a forma escrita, que aí nós já estamos falando da forma escrita, de registrar as coisas e as suas maravilhosas narrativas e os seus contos, as suas poesias, os seus mitos da época, a gente não consegue, não tem essa maravilhosa e riquíssima, que a gente pode imaginar que eram belíssimos e que tinham muita coisa boa, porque eles escreviam em papiros e aí não ficou nada disso. A gente não consegue ter registro disso. Nós só temos esse fio condutor, que é justamente a escrita. Como é que se desenvolveu essa escrita? E os gregos, ao comercializar, na expansão
vamos dizer assim, grega, na expansão de conhecer, ir e comercializar, eles adotaram a linguagem, a forma escrita, que é justamente para registrar as formas de vender ou das coisas dadas ao templo como oferendas, era necessário registrar tudo isso. E aí eles adotaram essa língua, essa forma silábica de escrever, só que eles corrigiram alguns detalhes, como por exemplo, não tinha a forma das vogais, então foi criado, foi adotado e aí foi se escrevendo sobre isso. Isso é uma forma muito importante, mas muito precária, porque ela só vai ser usada lá pelo século IV, a partir aí de Platão. Nós estamos ainda muito antes, nós estamos aí por volta de 700, por volta de até 500 mais ou menos, que são os pré-socráticos, que essas pessoas que começaram a entender e a registrar isso, porque é todo um mundo que se forma, como você pode ver justamente no mapa. Ao apresentar, por exemplo, Macedônia, o Império, ao apresentar uma região, ou seja, toda essa região em torno da Grécia, de Atenas, elas vão comercializar muita coisa. E nesses pequenos territórios, que a gente chama assim, surgiram algumas escolas, alguns pensadores, algumas pessoas que eram boas em retórica, em falar em público, mas também eram inquietas, como por exemplo a escola de Jônica, a escola de Pitágoras, a escola de Eleática, a escola atomista. São grupos de pensadores que em torno dessa região, por exemplo, em Jônica, nós temos em Tales, Tales de Mileto que morava em Tales. Nós temos Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, que pertencia a essa região. São pensadores, a gente pode dizer assim que são os primeiros cientistas a olhar e observar o mundo. Veja bem, toda ciência ela tem algo muito precioso, que é observar, olhar atentamente com um olhar assim muito preciso. Aí nós temos Tales por volta de 640 a 562 a.C. em Mileto, que justamente a gente considera como um dos primeiros, ou o primeiro, que ficou inquieto. Ao ficar inquieto com aquilo que falavam os mitos, ele justamente comprou um bocado de terra, plantou lá olivas, pés de oliveira e começou a observar. E observou e fez os seus registros, as anotações e chegou à conclusão de que não eram os deuses que faziam vir aquelas belíssimas olivas para fazer, né, aqueles maravilhosos azeites, assim, não. Era justamente a natureza. E o que não podia faltar na natureza, onde era o princípio de tudo, porque eles buscavam justamente que é o princípio de tudo, a água. A água é a fonte, e aí cada pensador foi pensando de formas diferentes, que depois existem várias tabelas, você pode buscar na internet, que tem todas as informações, que com certeza você não vai memorizar todas elas, mas cada pensador dessa época justamente vai entender como é que se dá esse pensar e analisar cada coisa. Tales de Mileto, ao olhar e ao observar tudo isso, ele vai entender que a origem de tudo é água. E aí ele dá toda uma observação sobre isso, ele começa a entender. Depois dele nós encontramos também em Mileto, de 610 a 546, Anaximandro. Anaximandro, ele justamente vai observar o mundo, vai entender o mundo e vai chegar à conclusão de que o princípio das coisas seria o apeion, ou seja, o infinito, as coisas, né, como se fosse o ar. As coisas são infinitas e algo impulsionado por um movimento eterno, ocasionado uma separação entre os opostos. Ele vai analisar isso com muito detalhe. Depois nós chegamos em Anaxímenes. Anaxímenes, ele vai também entender que a arqué, ou seja, o princípio originário das coisas, seria responsabilidade pela geração do imutável, daquilo que não se muda, ou seja, a pneuma, o ar que você não consegue pegar, mas ele é infinito, assim como o anterior, mas ele vai melhorar esse pensamento. Depois dele nós vamos encontrar um cara que é de Éfeso. Esse cara que é mais ou menos por volta de 500 a.C., Heráclito.
Com certeza você já ouviu ou você já leu em algum lugar o pensamento de que tudo flui, nada persiste, nem permanece no mesmo lugar. Quer ver? Pensa comigo. Até você pode depois twittar ou então escrever no Instagram, no Facebook os seus pensamentos, e o pensamento citando Heráclito, ele vai dizer que ninguém consegue entrar no mesmo rio duas vezes. Opa, como assim? Como ninguém pode entrar no mesmo rio? Tá ali, o rio tá andando, não sei o quê. Pois é, cada momento é um vir a ser, é um devir, é um acontecer, é um surgir. As coisas não são estáticas. Por exemplo, hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro. E você vai melhorando, você vai crescendo e você vai transformando. Então, o pensamento do vir a ser, assim como o fogo. E aí ele vai olhar para o fogo transforma. Nunca é a mesma coisa. Por exemplo, se você botar fogo num livro, ele vai virar pó, vai virar cinzas. E é justamente o fogo com uma chama eterna dessa coisa. Então, justamente Heráclito vai pensar sobre isso. Mas eles gostavam também de disputar os seus pensamentos. Muito contemporâneo a ele surgiu um cara chamado de Parmênides. E o Parmênides disse: opa, tu tá enganado, meu amigo. Você é muito louco, porque o princípio de todas as coisas é o ser. Ou seja, algo que nos caracteriza essencialmente, não importa o quanto mudamos. Ou seja, não é que você fica mudando. Não, é justamente o ser. As coisas não ficam mudando de uma hora para outra e assim por diante. Parmênides pensava desse jeito. Veja bem, cada pensador dessa época é muito brilhante, porque eles vão pensando várias coisas. Os pré-socráticos são visionários. E muita ciência do que a gente tem hoje foi graças a esse incômodo inicial, e justamente porque registraram, porque a cultura grega, ela registrou muito, e aí vocês vão entender o porquê de tudo isso. Já vão compreender com essa expansão marítima de ir para todos os lugares, justamente com o Império Grego. Pois é. Mas antes de falar disso, vamos falar de Zenão. Zenão, que é de 495 a 430 a.C., ele vai dizer que o princípio é o movimento. O movimento é o princípio fundamental de todas as coisas, aquela coisa que não está estática. E tem um cara de 570 a 496 a.C. que com certeza você estudou. Alguns gostam mais, outros mais ou menos. Ou você vai ainda estudar, que é Pitágoras. A gente não fala na matemática, o teorema de Pitágoras, etc. Pois é, Pitágoras, esse matemático, ele vai dizer que o princípio e a origem de todas as coisas são os números. A importância de tudo isso são os números. E aí ele vai, por exemplo, fazer uma relação entre a música e a matemática. Hoje é lógico, a gente tem com muita insistência. Você vai aprender a tocar um violão, você tem que contar, né, o ritmo, pá, 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 e assim por diante. Não tem como. Então todas as coisas são e podem ser calculadas. Pitágoras é justamente um cara que vai falar sobre todas essas coisas. Depois dele, nós temos em Agrigento o Empédocles. Veja, são nomes lindos, maravilhosos, né? Pois é, você pode aí pôr até no seu filho, na sua filha, no seu cãozinho. Vem cá, Empédocles, Empédocles. Pois é, vai ser um pouquinho complicado. Empédocles, que é de 484 a 421 a.C., ele vai falar que o princípio fundamental são os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Esses 4 elementos são o princípio fundamental e a origem de tudo. Tem um cara, dois, que com certeza você não ouviu falar, mas você já ouviu falar sobre a palavra que eles idealizaram, criaram e a teoria que eles começaram a construir. Qual palavra, professor? Átomo. Já ouviram falar de átomo, né? A menor partícula de todas as coisas. É justamente em 495, 460 de Cristo. Esses dois caras vão criar essa ideia, essa teoria do átomo, sobre o princípio de todas as coisas. É o Demócrito e o Eucipo. Como vocês estão vendo escrito na tela, esses dois caras justamente vão pensar sobre o átomo. Esses nossos amigos, esses pré-socráticos, lançaram muita coisa. E aí esse período a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão de uma cosmologia diferente.
Ou seja, traduzindo em outras palavras, é entender o mundo a partir da razão, a partir da observação. É lógico que não deixa de lado a crença nos deuses, a crença de tudo isso, mas existe uma efervescência de pessoas vivendo em vários cantos de Atenas, como você viu no mapa, que compreendem um mundo diferente. E é justamente aí que entra a nossa compreensão de como entender eles. E talvez a nossa provocação seria justamente um pensamento, ou então um incômodo que você pode até pensar de uma forma diferente. Por exemplo, a poesia. A poesia belíssima, ou os poemas, nos abrem caminhos e tem uma tônica, e tem um ritmo, e tem uma coisa maravilhosa. Justamente eles dialogam com os primeiros pensadores, com essas formas de ver o mundo, essa cosmologia. E a minha provocação para você hoje: tenta pensar numa poesia que tem a ver, ou que diz respeito, ou então que uma forma de descrever esses caras. Justamente são os pré-socráticos, nossos amigos lá de antes, que nos deram e abriram muitos caminhos. Tá bom? Por hoje a gente fica por aqui, pensando um pouquinho, e o tema da próxima justamente é entender como é que esse homem vive neste mundo. Já que a gente compreendeu como é que as coisas funcionam, mais ou menos que eu digo assim, que é o princípio de toda a ciência. Vamos então entender a partir dessa sociedade que está mudando, que é a sociedade grega. Ok? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Não perca de vista a sua trilha para a catarse filosófica, a sua trilha para a transformação. Grande abraço!